Querido irmão, graça e paz, seja bem-vindo a esse canal. O audiobook de hoje é Bênção ou Maldição? A escolha é sua, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser edificadas. E vamos à leitura. Capítulo 18. 7 passos para a libertação. Existe uma base e apenas uma completamente suficiente para toda a provisão da misericórdia de Deus, a troca que ocorreu na cruz. No capítulo anterior, foram resumidos 8 aspectos principais. Jesus foi castigado para que pudéssemos ser perdoados. Jesus foi ferido para que pudéssemos ser curados. Jesus foi feito pecado com a nossa pecaminosidade para que pudéssemos ser feitos justos na sua justiça. Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos partilhar da sua vida. Jesus fez-se pobre com a nossa pobreza para que pudéssemos ser ricos com as suas riquezas. Jesus levou sobre si a nossa vergonha para que pudéssemos partilhar da sua glória. Jesus suportou a nossa rejeição para que pudéssemos ter a sua aceitação como filhos de Deus. Jesus fez-se uma maldição para que pudéssemos receber uma bênção. Esta lista não está completa. Há outros aspectos da troca que poderiam ser acrescentados, mas todos eles são facetas diferentes da provisão que Deus fez através do sacrifício de Jesus. A Bíblia resume todos esses aspectos numa palavra grandiosa, que tudo inclui: salvação. Muitas vezes, os cristãos limitam a salvação à experiência de terem os pecados perdoados e terem nascido de novo. No entanto, embora isto seja maravilhoso, é apenas a primeira parte da salvação total revelada no Novo Testamento. O alcance total da salvação é obscurecido, pelo menos em parte, pelos problemas de tradução. No texto grego original do Novo Testamento, o verbo sozo, normalmente traduzido por salvar, também é usado numa variedade de formas, que vão para além do perdão dos pecados. Aquele verbo, por exemplo, é usado em muitos casos de pessoas que são curadas fisicamente. Também é usado no caso de uma pessoa que é liberta de demônios e de uma pessoa que estava morta e que é trazida da regressão à vida. No caso de Lázaro, é usado como recuperação de uma doença fatal. Em 2 Timóteo 4,18, Paulo usa o mesmo verbo para descrever a preservação e proteção contínuas que lhes são dadas por Deus contra o mal e que se estendem por toda a sua vida. O resultado final da salvação inclui todas as partes do ser humano. Ela é lindamente resumida na oração de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação inclui a totalidade da personalidade humana, espírito, alma e corpo, e só é consumada pela ressurreição do corpo na vinda de Cristo. Contudo, ninguém pode entrar em toda a variedade de provisões de salvação simultaneamente, ou através de uma única operação. É normal progredir por níveis, de uma provisão para outra. Muitos cristãos nunca vão para além de receber o perdão pelos seus pecados. Não se apercebem das muitas outras provisões gratuitas que estão à sua disposição. A ordem pela qual uma pessoa recebe as várias provisões é determinada pela soberania de Deus, que lida com todos nós enquanto indivíduos. Normalmente, o ponto de partida é o perdão dos pecados, mas nem sempre. No ministério terreno de Jesus, muitas vezes as pessoas recebiam primeiro a cura física e depois o perdão dos seus pecados. Isso também pode acontecer hoje em dia. Em 1968, a minha própria esposa Ruth, enquanto ainda era solteira e vivia como judia praticante, tinha estado de cama durante várias semanas. Foi então que recebeu uma visitação milagrosa de Jesus no seu quarto e foi total e instantaneamente curada. Só 2 anos mais tarde é que reconheceu a necessidade de ter os seus pecados perdoados. Só então é que ela nasceu de novo. Quando viemos perante Deus,
tomando por base o sacrifício que Jesus fez por nós, temos de ser sensíveis à direção do Espírito Santo. Não podemos impor as nossas prioridades a Deus, mas temos de deixá-lo trabalhar conosco pela ordem que ele escolher. Por exemplo, uma pessoa pode estar determinada a procurar prosperidade financeira, enquanto a sua primeira prioridade pode ser a retidão. Se a pessoa insistir teimosamente em procurar prosperidade antes da retidão, pode acabar por não receber nenhuma. Uma vez mais, uma pessoa pode necessitar de cura física sem saber que a raiz de sua doença física é um problema emocional interior, tal como rejeição, sofrimento ou insegurança. Em resposta a isso, Deus irá mover-se para trazer a cura emocional que é necessária. No entanto, se a pessoa não estiver aberta a este processo, mas continuar apenas a implorar por cura física, poderá acabar por não receber nem cura física, nem cura emocional. Por vezes, Deus procura revelar-nos uma provisão de salvação que é a nossa necessidade mais urgente, e ainda assim não nos apercebemos disso. Isto aplica-se em particular à provisão para a libertação de uma maldição. Muitas vezes, uma maldição que está sobre a vida de uma pessoa é a barreira insuspeitável que a detém de receber as outras provisões de salvação. Normalmente, é necessário lidar com esta barreira, antes que outras necessidades possam ser satisfeitas. De seguida, iremos encontrar-nos na seguinte provisão: a troca de maldição para bênção. Neste ponto, confrontamos-nos precisamente com os mesmos assuntos que Moisés colocou perante os israelitas, enquanto se preparavam para entrar na terra de Canaã. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Deuteronômio 30:19. Os assuntos eram tão solenes e as consequências de tão grande alcance que Moisés tomou os céus e a terra para testemunharem a resposta de Israel. As alternativas eram claras: vida e bênçãos, por um lado, morte e maldições, por outro. Deus quis que os israelitas escolhessem e encorajou-os a tomar a decisão certa, vida e bênçãos, mas eles não iriam escolher por eles. Ele também os relembrou que a escolha que eles fizessem iria afetar não apenas as suas próprias vidas, mas também as vidas dos seus descendentes. Novamente, esse ponto emerge como uma das características tanto das bênçãos como das maldições. Elas passam de geração em geração. A escolha que Israel fez nesse tempo determinou o seu destino, e o mesmo é válido para os nossos dias. Deus coloca perante nós exatamente as mesmas alternativas, vida e bênçãos, ou morte e maldições, e deixa que a escolha seja nossa. Tal como Israel, nós determinamos o nosso destino, através da escolha que fazemos, a qual também pode afetar o destino dos nossos descendentes. Lembro-me da primeira vez que fui confrontado com aquelas palavras de Moisés. Fiquei aterrado quando percebi que Deus requeria uma resposta da minha parte. Deus estava à espera que eu escolhesse. Eu não podia fugir à questão. De fato, não escolher seria fazer a escolha errada. Agradeço a Deus por Ele ter me dado a graça para fazer a escolha certa. Desde então, nunca me arrependi da escolha que fiz. Contudo, Deus começou logo a mostrar as implicações da minha escolha. Eu tinha passado por uma porta que conduzia a uma caminhada de fé e obediência para toda a vida, da qual não havia retorno. Todos aqueles que desejam passar da maldição à bênção têm de passar pela mesma porta. Em primeiro lugar, tem de haver um reconhecimento claro das questões que Deus coloca perante nós. Depois tem de haver uma resposta simples e positiva. Senhor, eu respondo tomando por base a tua palavra. Recuso a morte e as maldições, e escolho a vida e as bênçãos. Quando tivermos feito essa escolha, então poderemos clamar pela libertação de quaisquer maldições que estejam sobre as nossas vidas. Quais são os passos que temos que dar para que isso aconteça? Não existe qualquer padrão que todas as pessoas tenham de seguir. No entanto, ao levar pessoas à libertação, apercebi-me da utilidade de conduzi-las ao longo dos 7 passos descritos mais adiante. Pode estar a abordar este assunto
na perspectiva de alguém que quer ajudar ou aconselhar outras pessoas. Todavia, para poder receber o benefício total dessa instrução, recomendo que se coloque mentalmente no lugar da pessoa que necessita de libertação. Ao fazê-lo, poderá descobrir que esse é o lugar onde você está. 1. Confesse a sua fé em Cristo e no seu sacrifício por si. Em Romanos 10, 9 e 10, Paulo explica que há duas condições essenciais para receber os benefícios do sacrifício de Cristo: crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos e confessar com a boca que Ele é o Senhor. A fé no coração só é totalmente eficaz quando completada com a confissão da boca. Literalmente, a palavra confessar significa dizer o mesmo que, no contexto da fé bíblica, confissão significa dizer com a nossa boca aquilo que Deus já disse na sua palavra. Em Hebreus 3:1, Jesus é chamado o sumo sacerdote da nossa confissão. Quando fazemos a confissão bíblica certa no que respeita a Jesus, ela liberta o seu ministério sacerdotal em nosso favor. Para recebermos os benefícios do sacrifício de Cristo, a nossa confissão deve ser específica e pessoal. Por exemplo, Senhor Jesus Cristo, creio que Tu és o Filho de Deus e o único caminho para Deus, que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste de entre os mortos. 2. Arrependa-se de toda a rebelião e dos seus pecados. Pode ter havido muitos fatores externos que podem mesmo remontar a gerações anteriores e que contribuíram para a maldição que está sobre a sua vida. Ainda assim, a raiz de todos os seus problemas encontra-se em si mesmo. Ela é resumida naquela palavra, avon, iniquidade. A sua atitude rebelde em relação a Deus e os seus pecados que resultaram dessa rebelião. Tende a aceitar responsabilidade pessoal por esse fato. Por isso, antes de poder receber a misericórdia de Deus, Ele requer que você se arrependa. Esta pode ser uma decisão deliberada da sua parte. Deponha a sua rebelião e submeta-se sem reservas a tudo aquilo que Deus requer de si. Uma pessoa que se arrependeu verdadeiramente já não discute com Deus. Uma pessoa que se arrependeu verdadeiramente já não discute com Deus. O Novo Testamento não dá lugar à fé que passa ao lado do arrependimento. Quando João Batista veio para preparar o caminho para Jesus, a primeira palavra na sua mensagem foi: arrependei-vos. Mateus 3:2. Mais tarde, quando Jesus iniciou seu ministério público, ele começou onde João tinha ficado: arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Sem arrependimento, não é possível haver fé eficaz. Muitos cristãos professos debatem-se continuamente em busca de fé por nunca terem cumprido a condição primordial de arrependimento. Consequentemente, nunca recebem a totalidade dos benefícios do sacrifício de Cristo. Eis uma sugestão para uma confissão que expressa o arrependimento exigido por Deus. Desisto de toda a minha rebelião e de todo o meu pecado, e submeto-me a Ti, como meu Senhor. 3. Clame pelo perdão de todos os pecados. A grande barreira que retém a bênção de Deus para as nossas vidas é o pecado imperdoado. Deus já fez provisão para o perdão dos nossos pecados, mas Ele não irá fazer até que nós os confessemos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Deus é fiel para fazer isto, porque Ele nos deu a sua promessa, e Ele cumpre sempre as suas promessas. Ele também é justo porque o castigo total dos nossos pecados já foi pago por Jesus Cristo. Provavelmente, Deus mostrou-lhe certos pecados que o expuseram a uma maldição. Se assim for, faça uma confissão específica desses pecados. Também é possível que uma maldição tenha vindo sobre si devido aos pecados cometidos pelos seus antepassados, especialmente idolatria ou oculto. Você não carrega a culpa dos pecados cometidos pelos seus antepassados, mas pode ser afetado de várias formas pelas consequências dos seus pecados.
Se tiver conhecimento de que é este o seu caso, peça também a Deus libertação dessas consequências. Eis uma oração possível que cobre esse assunto. Confesso todos os meus pecados perante ti e peço-te perdão, especialmente por quaisquer pecados que me expuseram a uma maldição. Liberta-me também das consequências dos pecados dos meus antepassados. 4. Perdoe todas as pessoas que alguma vez o magoaram ou enganaram. Outro dos grandes obstáculos que pode impedir que a bênção de Deus seja derramada nas nossas vidas é a falta de perdão nos nossos corações em relação a outras pessoas. Em Marcos 11:25, Jesus colocou o dedo sobre isto como um assunto com que nós temos de lidar. Esperamos que Deus responda às nossas orações. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Este mesmo princípio perpassa todo o Novo Testamento. Se queremos que Deus nos perdoe, temos de estar preparados para perdoar os outros. Se queremos que Deus nos perdoe, temos de estar preparados para perdoar os outros. Perdoar uma pessoa não é primordialmente uma emoção, é uma decisão. Por vezes, ilustro esse fato com uma pequena parábola. Você tem em seu poder uma série de notas de dívida de outra pessoa no valor de 1.500 euros. No entanto, no céu, Deus tem na sua mão notas de dívida de algo que você lhe deve no valor de 15.000 euros. Deus faz-lhe uma oferta. Tu rasgas as notas de dívida que tens na mão, e eu rasgo as que tenho na minha mão. Por outro lado, se ficares com as tuas notas de dívida, eu ficarei com as minhas. Visto segundo essa perspectiva, perdoar outra pessoa não é um sacrifício tremendo, é apenas autointeresse iluminado. Qualquer pessoa que não esteja disposta a cancelar uma dívida de 1.500 euros, de forma a que a sua própria dívida de 15.000 euros seja cancelada, tem pouco sentido para o negócio. Deus pode estar a trazer agora à sua mente alguém ou algumas pessoas a quem precisa perdoar. Se for esse o caso, pode pedir ajuda ao Espírito Santo. Ele irá impeli-lo a tomar a decisão correta, mas ele não o fará no seu lugar. Responda quando sentir o seu encorajamento. Tome uma decisão clara no sentido de perdoar. Depois verbalize a sua decisão. Diga em voz alta: Senhor, eu perdoo, e nomeie o nome da pessoa ou pessoas envolvidas. Aquelas pessoas cujo nome tem mais dificuldade em pronunciar são as que mais precisa de perdoar. Eis algumas palavras simples que pode usar. Através de uma decisão da minha vontade, perdoo a todos quantos me magoaram ou enganaram. Da mesma forma que quero que Deus me perdoe. Perdoo em particular. Nomeie a pessoa ou pessoas. 5. Renuncie a todo contato com qualquer coisa oculta ou satânica. Antes de chegar à oração de libertação propriamente dita, há uma outra área importante com a qual tem de lidar: todo o contato com tudo o que for oculto ou satânico. Isto inclui uma grande variedade de atividades e práticas. Neste momento, pode precisar de voltar às páginas 63 e 66, no capítulo 6, onde encontrará uma lista que cobre algumas das formas, mas não todas, que essas atividades e práticas podem tomar. Se tem dúvidas acerca de uma área que não é mencionada na lista, peça a Deus para lhe esclarecer. Se já alguma vez esteve envolvido em tais atividades e práticas, atravessou uma fronteira para o reino de Satanás. Desde então, quer saiba, quer não, Satanás tem olhado para si como um dos seus súditos. Ele considera que tem um direito legal sobre si, uma vez que o reino de Deus e o reino de Satanás se opõem totalmente. Não poderá usufruir da totalidade dos direitos e benefícios de um cidadão no reino de Deus, até ter cortado finalmente para sempre com toda a ligação com Satanás e ter cancelado totalmente qualquer direito que ele possa ter contra si. Em 2 Coríntios 6:14b, 15, Paulo realça a necessidade de um corte total com o reino de Satanás, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, isto é, Satanás.
No versículo 17, conclui com uma acusação direta da parte do próprio Deus. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Para realizar este corte, também é necessário lidar com quaisquer objetos de contato, ou seja, objetos que ainda o possam ligar a Satanás. Isto pode incluir muitos itens diferentes. No meu caso, tal como relatei no capítulo 2, foram os dragões chineses que tinha herdado. Se tem algumas dúvidas sobre como isto se pode aplicar à sua situação, peça a Deus que coloque o seu dedo em qualquer coisa que o ofende. Depois, desfaça-se desse objeto da forma mais eficaz. Queime-o, desfaça-o, atire-o para águas profundas ou qualquer coisa do gênero. Se está pronto a fazer este corte total com Satanás e o seu reino, eis uma forma apropriada para o afirmar. Renuncio a todo contato com qualquer coisa oculta ou satânica. Se tiver quaisquer objetos de contato, comprometo-me a destruí-los. Cancelo todas as reivindicações de Satanás contra mim. 6. Agora você está preparado para orar a oração de libertação de qualquer maldição. Se disponibilizou para se comprometer perante cada um dos 5 passos anteriores, está agora em posição de fazer a oração de libertação de qualquer maldição que possa estar sobre a sua vida. Mas lembre-se, há apenas uma base sobre a qual Deus oferece a sua misericórdia, a troca que ocorreu quando Jesus morreu na cruz. Há apenas uma base sobre a qual Deus oferece a sua misericórdia, a troca que ocorreu quando Jesus morreu na cruz. Incluída nessa troca estava a provisão para a libertação de todas as maldições. Ao ser pendurado numa cruz, Jesus fez essa maldição com todas as maldições que alguma vez poderiam vir sobre si, para que você pudesse ser liberto de toda a maldição e recebesse a bênção de Deus no seu lugar. É importante que a sua fé seja exclusivamente baseada naquilo que Jesus alcançou para si, através do seu sacrifício na cruz. Você não tem de ganhar a sua libertação. Você não tem de merecê-la. Se vier perante Deus com esse tipo de pensamentos, não terá qualquer base sólida para a sua fé. Deus responde-nos tomando por base somente aquilo que Jesus fez por nós, e não qualquer mérito que nós possamos achar que temos. Deus responde-nos tomando por base somente aquilo que Jesus fez por nós, e não qualquer mérito que nós possamos achar que temos. Se orar com fé nesta base, a sua oração deverá terminar não apenas pedindo, mas recebendo. Em Marcos 11:24, Jesus estabeleceu isto como princípio. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, tê-lo-eis. Neste tipo de oração há 2 níveis distintos, registrados como causa e efeito. Receber e possuir. Receber é a causa, a partir da qual se segue possuir como efeito. Receber acontece quando nós oramos. Possuir segue-se na forma e tempo determinados, pela soberania de Deus. Mas o princípio realçado por Jesus é este: se não recebermos na altura em que oramos, não temos qualquer segurança de que alguma vez iremos possuir. Se não recebermos na altura em que oramos, não temos qualquer segurança de que alguma vez iremos possuir. Eis uma oração que seria apropriada. Poderá lê-la primeiro e depois continuar a leitura para mais instruções. Senhor Jesus, creio que na cruz levaste sobre ti todas as maldições que alguma vez poderiam vir sobre mim. Por isso, peço-te agora que me libertes de toda a maldição que estiver sobre a minha vida, no teu nome, Senhor Jesus. Pela fé, recebo agora a minha libertação e agradeço-te por ela. Agora pare por um momento. Antes de fazer essa oração de libertação, seria sensato reafirmar cada uma das 5 confissões anteriores que já fez. Para tornar isto mais fácil para si, elas estão repetidas embaixo, embora sem quaisquer outros comentários ou explicações. Leia-as em voz alta,
devagar e deliberadamente, sem desviar sua atenção. Se sentir alguma dúvida sobre qualquer área, volte atrás e leia a explicação novamente. Identifique-se com as palavras que pronunciar. Quando as tiver lido até o fim, deverá sentir que veio perante Deus através das palavras que proferiu. Depois passe diretamente à oração de libertação, que se encontra repetida no final. Eis então a oração completa. Senhor Jesus Cristo, creio que Tu és o Filho de Deus e o único caminho para Deus, que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste de entre os mortos. Desisto de toda a minha rebelião e de todo o meu pecado e submeto-me a Ti como meu Senhor. Confesso todos os meus pecados perante Ti e peço-Te perdão, especialmente por quaisquer pecados que me expuseram a uma maldição. Liberta-me também das consequências dos pecados dos meus antepassados. Através de uma decisão da minha vontade, perdoo a todos quantos me magoaram ou enganaram, da mesma forma que quero que Deus me perdoe. Perdoo em particular, nome das pessoas. Renuncie a todo contato com qualquer coisa oculta ou satânica. Se tiver quaisquer objetos de contato, comprometo-me a destruí-los. Cancelo todas as reivindicações de Satanás contra mim. Senhor Jesus, creio que na cruz levaste sobre Ti todas as maldições que alguma vez poderiam vir sobre mim. Por isso peço-Te agora que me libertes de toda a maldição que estiver sobre a minha vida, no Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Pela fé, receba agora a minha libertação e agradeço-Te por ela. Agora, não se fica apenas por dizer agradeço-te uma ou duas vezes. A sua mente não consegue captar uma fração daquilo que pediu a Deus para fazer por si, mas responda a Deus com seu coração. Este pode ser o momento para libertar mágoas, pressões ou inibições que se têm acumulado dentro de si ao longo dos anos. Se uma barragem derrocar dentro de si, não tente suster as lágrimas, que são o desabafo do seu coração. Não se deixe deter pelo constrangimento ou pelo embaraço. Deus sempre soube todas as coisas que você tem mantido trancadas dentro de si, e Ele não se sente constrangido por elas. Então, por que é que você se deveria sentir assim? Diga a Deus o quanto verdadeiramente o ama. Quanto mais expressar o seu amor, mais real ele será para si. Por outro lado, não existe qualquer padrão que toda a gente deva seguir para responder a Deus. A chave para a libertação não é um tipo particular de resposta. A fé pode ser expressa de muitas e variadas formas. Seja apenas você mesmo com Deus. Abra todo o seu ser para o amor de Deus, tal como uma flor abre as suas pétalas para o sol. 7. Agora creia que recebeu e prossiga com a bênção de Deus. Não tente analisar por agora a forma que a bênção irá tomar ou como é que Deus lá irá transmitir. Deixe isso nas mãos de Deus. Deixe que Ele o faça como e quando Ele quiser. Você não tem de se preocupar com isso. A sua parte é apenas abrir-se, sem reservas, a tudo aquilo que Deus quer fazer em si e através da sua bênção. Lembre-se que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Por isso, não limite Deus a fazer apenas aquilo que você pensa. Eis algumas palavras simples que pode usar. Senhor, disponibilizo-me agora para receber a tua bênção de todas as formas que tu me queres transmitir. Será empolgante para se verificar a forma como Deus irá responder. Questionário 1. Que parte da personalidade humana se inclui na salvação? 2. No ministério terrestre de Jesus, as pessoas muitas vezes receberam, primeiro e então perdão dos seus, 3. Muitas vezes uma maldição sobre a vida de uma pessoa é uma, que o impede de receber das outras provisões da salvação. 4. Verdadeiro ou falso? Fé no coração não é totalmente eficaz até que tenha sido completado com a confissão com a boca. 5. Sem a fé efetiva não é possível. 6. Quais são as 3 grandes barreiras que mantêm as bênçãos de Deus fora das nossas vidas? 7. Perdoando outra pessoa não é primariamente uma emoção. É uma
tracinho, tracinho. 8. Verdadeiro ou falso? Todo contato com algo oculto ou satânico deve ser eliminado antes de poder fazer a oração verdadeira de libertação. 9. Listem as 7 etapas para a libertação. Aplicação na vida. 1. Está pronto a seguir os 7 passos para ser libertado de maldições sobre a sua vida? Se não, por quê? 2. Siga os 7 passos. Não se apresse. Tire o seu tempo para cada etapa. Reveja as suas respostas nas sessões da aplicação da vida, neste curso de autoestudo, no fim de cada capítulo, e use a oração das páginas 212 e 213 como exemplo de como orar. 1. Confesse a sua fé em Cristo. 2. Arrependa-se. 3. Peça perdão de acordo com 1 João 9. 4. Perdoe aos outros, incluindo alguém que tenha mencionado nas sessões de aplicação na vida do capítulo 7 ao 11 e que ele tenha ofendido. 5. Renuncie o contato por si ou membros da sua família de gerações passadas com o oculto, falsas religiões, sociedades secretas ou ídolos. 6. Faça a oração da libertação. 7. Receba na fé. Versículo para memorizar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Proclamação de fé. Jesus, estarei firme na liberdade, com que vos me fizestes livre. Nunca mais ficarei preso à escravidão. Ver Gálatas 5:1. Respostas. 1. Espírito, alma, corpo. 2. Cura física, pecados. 3. Barreira e suspeita. 4. Verdadeiro. 5. Arrependimento. 6. Pecado não perdoado. Passo 3. Incapacidade de perdoar. Passo 4. E contato com o oculto. Passo 5. 7. Decisão. 8. Verdadeiro. 9. 1. Confesse a sua fé em Cristo e no seu sacrifício em seu lugar. 2. Arrependa-se de toda a sua rebelião e seus pecados. 3. Peça perdão. 4. Perdoe a todos os que lhe possam ter prejudicado ou ofendido. 5. Renuncie a qualquer contato com algo do oculto ou satânico. 6. Faça a oração da libertação de qualquer maldição. 7. Acredito que recebeu e avança na bênção de Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.